Olá, graça e paz! O Sistema Adna Comunicação Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Dentro de alguns minutos estaremos começando mais uma de nossas programações online. Escola Bíblica Dominical, a EBD, utiliza métodos de ensinos com professores qualificados que podem lhe proporcionar alicerce da criança, coluna do jovem e teto da família. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. A paz do Senhor, irmãos, estamos começando mais nosso primeiro culto deste domingo. E agora, nesta parte da manhã, a Escola Bíblica Dominical estará conduzindo os trabalhos. Estaremos louvando ao Senhor, entoando hinos de louvores ao Senhor e também estudando a bendita palavra do Senhor nesta manhã. E como leitura oficial, gostaria de ler com os irmãos um texto que foi um subsídio durante essa semana, que falou muito ao meu coração, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o 15, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 até o 15, diz assim a palavra do Senhor: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, essa palavra, medite nessa palavra nesta manhã, que diz aqui, eu gostaria de reforçar o versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, que você possa verdadeiramente receber o Espírito Santo de Deus e conhecer coisas e verdades espirituais nesta manhã. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta manhã, porque estamos aqui, meu Deus, reunidos em teu nome, a fim de pregar e levar a tua palavra, meu Deus, aos quatro cantos deste mundo, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos conhecer ao Senhor e clamamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, meu Pai, revele a nós nesta manhã verdades espirituais que nós não conseguimos alcançar por nosso intelecto, por nossa sabedoria, por nossa inteligência, mas somente quando o Espírito Santo revela ao nosso coração, nós podemos conhecer das tuas verdades, podemos conhecer ao Senhor, meu Deus. Então esta manhã, meu Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e também enche-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração, que nós possamos ser terra fértil, que nós possamos, ó Deus, ser um lugar, Senhor, apto a receber a tua palavra e dela fazer frutificar em nosso coração, meu Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Equipe de louvor. Equipe de louvor, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos iniciar esse período de louvor com o hino 291 da nossa harpa cristã. Amém. De cruz se erigiu, melodia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela veio
da santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós buscamos muitas coisas na nossa vida, buscamos muitas coisas deste mundo, coisas que possam nos satisfazer as nossas necessidades, ao nosso ego. Mas o principal, que é o primeiro de tudo, nós devemos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Que na palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, ou as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Então, sem a presença de Deus em nossas vidas, nada somos, nada podemos fazer. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. É a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Aleluia, Jesus. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença.
uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença. Não me mexo e nem saio do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar com a tua presença. Só com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Só a tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esses louvores entoados. Que essa mensagem, irmão, que foi dita, que foi
cantada esta manhã, você cante verdadeiramente com o teu coração. Não se limite a apenas reproduzir algumas palavras que alguém, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, mas que você possa verdadeiramente orar. Nós cantamos aqui que nós queremos levar a vergonha da cruz, que nós adoramos, que nós amamos a mensagem da cruz. Nós cantamos também que nós confiamos no Senhor, que o trovão e o mar podem se levantar, mas nós temos conosco aquele que é maior do que qualquer problema. Aquele que é maior que qualquer pandemia, aquele que é maior que qualquer fechamento, aquele que é maior que qualquer problema. Ele está aqui esta manhã para falar ao meu e ao seu coração. Então adore ao Senhor verdadeiramente. Não diga, não apenas cante, mas verdadeiramente entoe louvores. Louvores verdadeiros ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente se pega cantando músicas que a gente não presta atenção, verdadeiros louvores. Certa vez o Levi me disse que ele me propôs um desafio a todos que estavam num determinado culto que estávamos, que ele falou assim, olha, cante verdadeiramente, preste atenção naquilo que você está falando. Às vezes a gente vem aqui e está cantando e está pensando, bom, na hora que eu sair daqui, ou não, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, e a gente se distrai. Mas que nós possamos, irmãos, mudar isso, que cada palavra dita da nossa boca seja verdadeira, seja uma manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, eu confesso que eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor. A gente tem passado aí por nesses dias, por diversas restrições, mas ver os irmãos aqui presentes alegra o nosso coração. Teve um dos professores, que chegou e falou assim para mim, Jabes, eu não sei falar pro templo vazio, né? É esquisito a gente falar, né? Eu não sei como é que a gente faz. Eu falei, irmãos, aqui as cadeiras poderiam até estar vazias, mas havia muitas pessoas nos acompanhando. E é muito bom poder saber que os irmãos estão nos acompanhando, mas também que há irmãos aqui presentes e o nosso coração se alegra por podermos estar na casa do Senhor. Queridos, estamos na lição hoje, nesse primeiro culto de domingo, na parte da manhã, conforme a orientação do nosso pastor Edivaldo, nós vamos dar continuidade ao estudo que temos conduzido da nossa escola bíblica dominical. E esse trimestre foi muito impactante e foi muito importante, porque nós falamos sobre o Espírito Santo, o divino companheiro, consolador e mestre. Esta foi uma lição, irmãos, eu não sei dizer alguma lição que não tenha sido boa, mas ela veio como uma luva no período que estamos passando aqui. Às vezes nos tornamos dependentes de estar na igreja, de estar fisicamente aqui, mas sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele conduz a nossa vida onde quer que estejamos. O Espírito Santo, ele é capaz, é ele quem conduz os nossos passos, é ele que faz com que nós estejamos firmes no propósito do Senhor. E hoje nós vamos tratar a lição de número 12, o tema da nossa meditação esta manhã é falarmos sobre a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Durante a semana, irmãos, foram encaminhados diversos textos para nós estarmos meditando. E sabe, queridos, aproveite esse momento que muitos estão em casa, muitos estão tendo jornadas de trabalho reduzida, principalmente, e medite nos textos que estão registrados aqui no nosso subsídio para estudo diário. Irmãos, essa semana nós falamos sobre como que os profetas falavam do Espírito Santo aos jovens, como que Jesus ensinou os discípulos quando ele lavou os seus pés e disse que quem não deixasse lavar os seus pés não teria parte com ele. Nós falamos sobre os benefícios de ser cheio do Espírito Santo, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos discernir coisas espirituais. Também falamos sobre a profecia cumprida da descida do Espírito Santo. Também falamos sobre a experiência espiritual de Paulo e, por fim, Cristo, sumo sacerdote. São meditações, eu tenho na minha casa, eu posso compartilhar, irmãos, como testemunho. Nós temos adotado esse subsídio para estudo diário. Na parte da manhã temos dedicado um tempo a estudar a palavra de Deus. Irmãos, meditar na palavra de Deus não é simplesmente chegar, ler a Bíblia, fechar e acabou. Não, dedique um tempo com a sua família, dedique ali 5, 10 minutos para você
meditar, pensar naquilo que você leu, naquilo que o Espírito Santo tem a falar para você. Porque o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus, mas ele precisa gerar em nós. E se você simplesmente lê a palavra de Deus e fecha sem meditar naquilo, aquilo você vai estar perdendo. Então, dedique um tempo no café da manhã, talvez mais à noite, não sei qual o melhor horário, mas dedique um tempo para, junto com a sua família, esposo, esposa, filhos, estejam meditando verdadeiramente na palavra do Senhor. Irmãos, na semana que vem, encerra o nosso trimestre, nossa série de lições sobre o Espírito Santo, e nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito na vida do cristão. E na outra semana já vamos começar a falar sobre o Decálogo, a ética do Sinai. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, vamos falar sobre a lei e vamos estudar como isso se aplica a nós. Há muitas pessoas que, por falta de conhecimento, acabam desprezando o conhecimento que há no Antigo Testamento, mas nós estamos aqui para dizer que o Antigo Testamento, ele é extremamente importante, ele é a palavra de Deus, ele não apenas contém, mas ele é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós vamos, neste momento, retomar um projeto que nós temos na nossa Escola Bíblica Dominical, que é dar a oportunidade para que os nossos alunos, as pessoas que estão sempre aqui conosco, falem a respeito da palavra de Deus. Dê aí a sua introdução, que nós carinhosamente chamamos o nosso projeto de Aluno em Ação. E nesta manhã, em razão agora da permissão dos irmãos poderem retornar à nossa escola bíblica, ao nosso primeiro culto de domingo, no culto da manhã, em que nós estaremos ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de chamar o nosso querido irmão Moisés, que nesta manhã vai fazer a nossa introdução. Ele tem aqui a oportunidade de falar a respeito dessas verdades espirituais o que Deus falou ao seu coração durante esta semana. Se você ainda não conhece esse projeto, procure a gente. Se você quer participar, nós damos uma introdução para você fazer a introdução, um período de até 10 minutos, para que você possa ministrar. E nós estamos aqui, Ismael, também treinando os mensageiros do Senhor, levando a palavra do Senhor com firmeza, com sabedoria a todas as pessoas. Moisés, com a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, agradecer primeiramente a nosso Senhor Deus por essa oportunidade de estar aqui e aprender e a compartilhar e ver o que o Espírito Santo de Deus tem reservado para nós, porque somos instrumentos, ora usados no Azaf, e hoje com esse desafio de estar falando aqui, junto com doutores, professores, meu professor, pastor Moabes. É um privilégio hoje estar aqui, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração por esses dias, desde quando surgiu esse projeto. Eu começando aqui, meus irmãos, falando sobre espiritualidade cristã. Isso aqui é algo muito interessante, porque eu entendo como algo relacionado à habitualidade do cristão. Uma vez salvo, você vai mudar seu modo de vida. Aquilo que você fazia mais, hoje você não faz. Então, estamos falando de espírito, nós somos seres essencialmente espirituais, criados por Deus desde o princípio de tudo. Quando Deus soprou naquele corpo onde criou Adão, soprou o seu espírito. Então, assim nós entendemos que somos seres essencialmente espirituais. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um estudo. Iniciando na própria lição mesmo, vamos no item da palavra introdutória. A espiritualidade, com a base da relação com o sobrenatural, só pode ocorrer porque nós, independentemente de fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual nossa relação se dá com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu
Eu fico feliz porque Deus é maravilhoso. Quando eu falei em habitualidade, assim como nós nos alimentamos diariamente, tomamos o café da manhã, almoçamos, jantamos, a espiritualidade é a mesma coisa. Quanto mais buscarmos a Deus, mais seremos seres espirituais. Quanto mais orarmos, mais seremos abençoados. Quanto mais jejuarmos, mais estaremos fazendo sacrifício vivo, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu entendo que há uns requisitos para falar sobre espiritualidade cristã. Eu entendo que estamos no processo de santificação aqui na terra. E eu vou começar a falar que quando a gente fala sobre o Espírito Santo é algo que dá vontade de falar o dia inteiro, que é muito maravilhoso falar sobre isso. Eu quero convidar os irmãos a já estar abrindo a Bíblia dos irmãos no capítulo 1 de Salmos, os versículos 1 ao 3. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Aqui já nos demonstra a conduta, o comportamento, nossa diferença em relação ao mundo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Continuando nas citações aqui bíblicas, gostaria de compartilhar com os irmãos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu estou dando uma ênfase nessa questão da santificação, porque é requisito, meus irmãos, para que todos nós entendamos como que é importante chegar à fase da espiritualidade. Então, o que Hebreus 12, versículo 14 fala? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Continuando ainda, vou fazer uma série de citações bíblicas aqui, porque a nossa base maior é a Bíblia, é a palavra de Deus que fala conosco, é o Senhor Jesus feito em folhas escritas, que João fala no capítulo 1, né, que o princípio é o verbo se fez carne, e o verbo é a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, tudo a palavra de Deus é o próprio Jesus falando conosco. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 17. Quero dizer a vocês o seguinte, que o Espírito de Deus dirige a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui eu entendo muito bem a função de ser servo. Uma vez, lembrando ontem da pregação do pastor Divaldo, viu? A palavra de Deus é maravilhosa. Uma vez servo de Deus, nós somos escravos da liberdade que Deus nos deu. Somos libertos. Então, se somos servos, devemos obediência à palavra de Deus, que aqueles que me amam são aqueles que seguem os meus mandamentos. A palavra de Deus nos diz isso. Eu vou acelerar um pouco, porque eu acho que acabei fazendo muita citação. A gente vai se empolgando, pastor, porque vai estudando. E aí eu quero, assim, a gente deve utilizar nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos propósitos da nossa existência aqui na terra, para que Deus nos use com diversas funções, uns ao louvor, outros Espírito à palavra, outros à interpretação de línguas, conforme o Espírito Santo de Deus tem dado a cada um, conforme a pessoa busca. E aqui em Efésios 6, durante aquele estudo da armadura de Deus, a gente pode ver assim que devemos estar orando em tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Esse versículo acho que explica por si só como deve ser a conduta do cristão. Aí eu continuando aqui, ó, para atingirmos a espiritualidade cristã, precisamos responder algumas perguntas. Estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Será que estamos fazendo como Noé? Noé andava com Deus. Ou Jó, o capítulo 1 de Jó, já começa falando assim, que ele desviava-se do mal. Ou você faz questão, meu irmão, de estar na roda dos escarnecedores, ou você, quando senta com seus amigos, você é luz, como que você se comporta? Se você está representando verdadeiramente a bandeira de Cristo, se você está fazendo diferença, ou você vem para a igreja, entra e sai da mesma maneira que você chegou. Oh, meus irmãos, Deus é maravilhoso, o Espírito Santo tem falado conosco, aleluia. Precisamos viver espiritualmente, não só ter a Bíblia como livro de leitura, de filosofia, e sim viver aquilo que lemos e aprendemos como uma prova ou evidência de uma vida transformada. Isso é viver espiritualmente. Isso é viver de acordo com aquilo que Deus propôs. Desde quando a nação de Israel foi proposta que seria uma nação de sacerdotes para fazer diferença no mundo e salvar muitas pessoas, nós somos os Israel espiritual, né, pastor? Aí, continuando falando aqui, como nós nos comportamos na nossa vida cotidiana, em casa, no trabalho, na roda de amigos, o que falamos, o que realizamos de evangelização, missão? Será que entendemos nosso propósito de existência permitida por Deus aqui na terra? Ou somos cristãos só daqui na igreja? Como nos comportamos, como que o Espírito Santo está em nossa vida, no nosso dia a dia e fora. Isso é espiritualidade. E quando a gente reconhece que somos espiritualmente pobres, isso é espiritualidade. Somos limitados. Porque o que eu estou falando, por exemplo, o que o pastor fala, não é sabedoria humana, é o Espírito Santo falando conosco e nos usando como instrumento. E eu queria falar sobre Mateus 5:3, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Continuando mais uma citação do nosso apóstolo Paulo, na primeira carta aos Timóteo, ele escreveu assim, no capítulo 1, e o versículo 15. O ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito que todo o coração é este, de todo o coração é este, perdão. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Poxa, se Paulo se considerava o pior dos pecadores, nós, meu Deus, imagina eu, imagina outros irmãos. Verdade, pastor. Quando a gente reconhece que somos pequenos, somos formiguinhas diante de Deus, aí Deus, assim, é aquele evangelho que o pastor Divaldo às vezes fala, o evangelho de Deus, o reino de Deus é diferente, aquele que quer subir tem que descer, é humildade. Jesus sempre falou em humildade, reconhecendo. Eu queria fazer uma citação de um livro muito interessante do irmão Meyer Pirmer, um livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, é sobre regeneração. Ele fala assim: mas quando o mesmo Senhor que vivificou o corpo, vivificou no passado, Ele vivifica a alma no presente, a pessoa desperta para o mundo espiritual e começa a viver espiritualmente. Qualquer pessoa que tenha presenciado as reações de um verdadeiro convertido, após a experiência radical do novo nascimento, sabe que a regeneração não é meramente uma doutrina, mas uma realidade prática. Aqui a gente lembra da história de Nicodemos, e Jesus falou para ele que
Para ser salvo tem que nascer de novo da água e do Espírito. E um exemplo claro disso, eu conheço muitos irmãos que não sabem nem ler, mas a sua conduta, o seu comportamento cristão vale mais do que muitos irmãos que estão na igreja, conhecem a Bíblia, conhecem tudo, mas o seu comportamento não condiz com a realidade. É a realidade prática. Acelerando aqui um pouco, meus irmãos, eu queria falar sobre os frutos do Espírito. Nós apresentamos as características para uma espiritualidade cristã? É uma pergunta. Por quê? O cristão ele deve apresentar alguns sintomas, alguns atributos para você identificar a espiritualidade dele. E aí a gente pode citar em Gálatas, o capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, o versículo 22 ao 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Em tempos difíceis de pandemia, de vírus, são esses aí o segredo para que todos nós nos alimentemos e estejamos vivos por meio da nossa força espiritual que Jesus nos dá. Tendo esses atributos aqui, ó, domínio próprio, meus irmãos, não vai ter problema neste mundo que vai te afetar. Domínio próprio serve para toda a área das nossas vidas, na área espiritual, equilíbrio, na área profissional, na sua área amorosa, com sua família, domínio em tudo. Eu queria fazer mais uma citação em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 6. Romanos 8, versículos 5 ao 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Que coisa linda. Esse versículo aqui ele nos fala muito ao nosso coração. Eu queria fazer mais uma citação aqui de estudo, um alerta a todos os nossos irmãos, até aqueles que são ouvintes de outras denominações, um amigo que está tendo o privilégio de hoje ouvir a palavra de Deus. Hebreus fala assim que hoje, se você der ouvidos ao Espírito Santo, não endureça o vosso coração. O que o Espírito Santo está falando para a gente hoje? A gente deve nos alertar e ter cuidado com o relativismo comportamental do cristão, o relativismo. Ah, você entende que isso para você é pecado, mas para mim não é. Eu entendo de outra forma. Meus irmãos, o que eu digo? Fique com a Bíblia. Não fique com aquele fulano, ciclano está falando. Fiquem com a Bíblia. E peço que Deus te dê sabedoria, que o Espírito Santo fala assim, a sua conduta, ela está sendo cristã, está sendo espiritualmente cristã. Então vamos ter cuidado com tudo que está sendo ouvido por aí, alguns ensinamentos, que eu creio que não são ensinamentos bíblicos, que estão relativizando. Ah, não é pecado não, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente ouve falar assim também, que a salvação é pela graça, confunde tudo, pastor. Não, e Hebreus fala que nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento. Aí Paulo assim, gostaria de citar isso aqui para reforçar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que o Romanos fala? Romanos capítulo 12, versículo 2. Me perdoem, irmãos, por estar acelerando, porque o tempo é curto. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivem conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de Deus. Que coisa linda. E eu queria fazer o tempo está acabando, fazer uma citação aqui da parábola que Jesus falou, das 10 virgens. Eu vou ler ela brevemente, então os irmãos, se quiser, pode abrir o capítulo 25 de Mateus.
Mateus capítulo 25, os versículos 1 ao 13. Aqui tem uma série, essa palavra serve até como estudo escatológico, mas eu queria hoje tirar a simbologia espiritual desse estudo, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como as 10 moças que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco do óleo para nós, para que as nossas lamparinas não se apaguem. As prudentes falaram assim: de jeito nenhum, o óleo que nós temos só dá para nós. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. Assim como os moços que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Eu continuo mais um pouco, mas eu vou encerrar por aqui. Aqui a gente consegue absorver tanta coisa dessa palavra, desde a questão escatológica, questão de ser espiritualmente cristão. A lamparina, a gente pode ver várias funções nela. Uma vez você tendo um azeite que representa o Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia, essa lamparina vai ser acesa, vai sair o fogo. Esse fogo pode aquecer. E além de aquecer, esse fogo, depois com a lamparina acesa, pastor Moabes, irmãos, vai servir para nos iluminar, mostrar o caminho, clarear, dar luz. Então não é à toa que Jesus citou o exemplo da lamparina. Dela a gente pode tirar muitas conclusões e muitos entendimentos. Jesus ele é maravilhoso. Sempre usou coisas da época para explicar as coisas para os irmãos. Então, e aqui eu quero dar ênfase à questão das 10 virgens prudentes, das 5 virgens prudentes que não quiseram compartilhar o óleo, é porque a salvação é individual. Não adianta, meus irmãos, quando chegar a hora, se Jesus pode vir para mim agora, ou para cada um de nós, podemos ser arrebatados, não sabemos. A questão é estar preparado. A questão é estar espiritualmente cristão de verdade. Porque Jesus vem buscar aqueles verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Como é que está meu tempo? Já? Aí, outra simbologia que eu consigo tirar dessa palavra é a virgindade, no sentido de apresentarmos a Deus como seres imaculados, sem mancha, puros diante de Deus. Essa palavra ela tem tantas revelações para nós que daria um estudo de uma semana. Aí, aqui nessa parábola também fala do estoque que as prudentes guardaram. Tinham estoque de azeite suficiente para poder aguentar a chegada do noivo, coisa que as não prudentes tinham. Eu vou pular algumas coisas. Eu queria só fazer uma analogia referente ao momento que a gente está vivendo, essa pandemia. Nunca se ouve tanto falar de asepsia, higiene, cuidado com as mãos. Hoje eu queria propor a asepsia espiritual. Asepsia espiritual, cuidado espiritual. E não falar isso com sabedoria humana, mas com aquilo que a própria palavra nos fala. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Os irmãos quiserem colocar aí. Apocalipse capítulo 22, o versículo 14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas. Lavam, está no tempo presente. Pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida, de entrar na cidade pelos seus portões. Aí gostaria de fazer um reforço do cuidado com a nossa tricotomia. Queria mais uma vez falar em
Tessalonicenses, o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 8, versículo 23. Já vou encerrar, tá? Que Deus, que nos dá a paz, faça que vocês estejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve, 3 coisas, conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, olha aqui a asepsia espiritual, para o dia que vier o nosso Senhor Jesus. Aqui eu consigo tirar 3 mensagens: cuidar do corpo, da alma e do espírito. Meus irmãos, não adianta muitas vezes orarmos, jejuarmos e não cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do espírito. Às vezes temos irmãos que estão obesos, que têm diabetes, que têm isso, têm aquilo, não cuida do seu corpo. Seu corpo, cuida dele, meus irmãos. Seu corpo é templo do espírito. Porque o que adianta a gente querer fazer o ID de Deus, pregar o evangelho por aí, se nosso corpo não está preparado? Como você vai aguentar andar, caminhar, evangelizar? E sua saúde? E a responsabilidade que você tem com sua família, com seus parentes? Ah, meu irmão, se eu morrer, eu vou para a glória a Deus. Mas não é bem assim. Cuida do seu corpo, porque a Bíblia nos manda cuidar do espírito, alma e corpo. E aí, eu queria fazer uma referência a isso. A 1 Timóteo, o primeiro livro de Timóteo, capítulo 8, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8, perdão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha que interessante. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Está falando que a gente deve fazer exercícios físicos. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. E para encerrar, eu, considerando tudo isso, todo esse processo de santificação, o cuidado, a espiritualidade, queria encerrar com a palavra de Deus, que eu não poderia encerrar de forma diferente. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, o que ele nos diz? Consequência da nossa perseverança. Ele fala assim para a gente: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória ao seu Deus maravilhoso. É isso, meus irmãos. Eu vou encerrar o entendimento que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. O Espírito Santo de Deus possa continuar nos falando nesta manhã. Meus irmãos possam perdoar algumas falhas, primeira vez falando aqui, mas que o Espírito Santo de Deus continue nos falando nessa manhã, a cada um de nós. Deus seja louvado, amém. Aleluia, Jesus. Bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É uma alegria nós estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. E a Bíblia diz para nós nos alegrarmos, independentemente da circunstância que estejamos passando. A palavra do Senhor diz para nós nos alegrarmos, porque este foi o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos bendizer o nome do Senhor. Sem perca de tempo, nós vamos ganhar um tempo. Eu gostaria de falar sobre, muito bem foi dito que esta lição de número 12, ela, como as demais também, muito fantástica e especial. A espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de espiritualidade. O que é espiritualidade? Qualidade do que é espiritual. Então nós vamos destacar nesta manhã a respeito de 3 pontos também. Ponto A, B e C. Destacar a necessidade de permitirmos e insistirmos em nossa espiritualidade como evidência de uma vida transformada. Nós precisamos fazer isso, permitirmos e insistirmos em nossa espiritualidade como evidência de uma vida transformada. Ponto B, conhecer quais são as características
da espiritualidade do cristão. E ponto C, nós precisamos aplicar o conhecimento à vida. A vida de quem? A nossa vida. A própria vida minha e sua. Não aplicar essa espiritualidade a outra pessoa, a nossa esposa ou ao esposo, mas à vida, a fim de que a nossa espiritualidade possa dar testemunho de que fomos salvos e transformados pela presença do Espírito Santo. Quantos já ouviram, ou mesmo já disseram, né? Fulano é espiritual. Às vezes tende a gente querer colocar uma pessoa sendo espiritual, se às vezes de fato ela não é. Mas, porém, o que vai definir cooperar, se é verdade ou não, é o que ela vai produzir. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Mas por que você está dizendo isso? Para que fique bem fixado em nossa mente, o nosso coração a respeito da espiritualidade. Uma coisa que eu noto muito em Jesus, é que Jesus primeiro nos confronta, nos coloca onde é que nós estamos, faz-nos entender a nossa necessidade de uma mudança de vida. Então, continuando, a espiritualidade cristã inclui nosso relacionamento com o próximo, e dependendo do grau de envolvimento e compromisso que temos para com ele. João, o evangelista, ele escreve em sua primeira carta, ele recomenda, e essa recomenda que é um mandamento do Senhor Jesus, em 1 de João, capítulo 4, versículo 21, o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Isso é a espiritualidade cristã, é um mandamento, né? O próprio Jesus diz, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando o indivíduo assume postura egoísta, foi dito ontem aqui na Santa Ceia, e individualiza, é uma pessoa também individualista, a espiritualidade é empobrecida, quando ele tem essa atitude de egoísta e de individualidade, até anular. Então chega a anular essa espiritualidade. A indiferença para com o próximo e suas necessidades é incompatível com a verdadeira espiritualidade. A atitude de Caim em relação a seu irmão Abel comprovou a falsidade da espiritualidade que ele tentava evidenciar quando ofertava ao Senhor. É muito fácil nós querermos apresentarmos diante das pessoas uma espiritualidade, mas de fato somente vai ser conhecido quando ela produzir os frutos desta espiritualidade. Eu estou, na verdade, reforçando esse texto do tema, né? Espiritualidade cristã. Outro aspecto a ser ressaltado é que a espiritualidade cristã abrange a totalidade de nossa vida neste mundo. A ideia que se tem de espiritualidade é que ela está relacionada tão somente à vida religiosa do indivíduo. Mas não é, limitando-se a práticas devocionais no contexto do templo ou no silêncio do quarto. Às vezes a pessoa acha que ser espiritual é só quando ele vem à igreja, ou quando ele está dentro da sua casa, no seu quarto, aí ele se torna um ser espiritual. Na verdade, não é. Por quê? Porque ela abrange muito mais da espiritualidade cristã, vai muito além. Para o cristão, nenhuma área da vida está isenta de obrigação para com Deus. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então a gente pôde falar aqui um pouco a respeito de espiritualidade. Talvez nesta manhã você está sendo confrontado se de fato você é espiritual ou não é.
porque parece que essa revista ela está sendo lecionada para pessoas que estão lá em cima, que já está com a sua espiritualidade bem definida, e enquanto na verdade às vezes nós precisamos mudar algumas atitudes para que a gente possa ser classificado, como eu disse aqui, o que é espiritualidade, qualidade do que é espiritual. Quando eu estava relacionando isso aqui, escrevendo, eu lembrei de que hoje as músicas cristãs, elas estão no meio secular, e às vezes num botequinho, numa lanchonete, alguém coloca lá um louvor, e as pessoas começam até a dançar essa música, e aquele ambiente não torna espiritual, porque está tocando uma música evangélica, uma música gospel, não torna aquelas pessoas espirituais. O que torna essa pessoa espiritual é quando ela é confrontada e ela passa a mudar de vida, tendo uma qualidade do que é espiritual. Só para que a gente possa entender um pouco mais a respeito de espiritualidade, no caso aqui, espiritualidade cristã. O texto básico aqui, bíblico básico, ele é maravilhoso. E todos nós conhecemos aquela passagem quando Jesus se depara com a mulher ali, aquela mulher que está buscando água, né? Jesus tem um encontro com ela tem um encontro com Jesus. Jesus diz de todas as suas ansiedades, de todos os seus anseios, mas lá na frente ele chama ela a um compromisso maior, não de forma diretamente, mas de forma indiretamente, ela passa a ter revelações na vida dela, que ela conhece aquele homem, aquele Senhor, que ela já ouvia falar que o Cristo se revelaria aos que esperavam, né? E disse assim lá no versículo 21, o nosso texto básico, bíblico básico, está localizado em João capítulo 4, versículo 19 ao 30. Mas antes disso, Jesus fala de algumas situações que ela tinha anseio, vontade, necessidade. No versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Mas ela só tem esta revelação que este homem chamado Jesus era profeta, porque já falara da sua vida neste mesmo capítulo, mas em versículos anteriores. Conta todos os seus problemas, conta a sua necessidade de ter um marido, e ela diz: Senhor, nisso eu vejo que o Senhor é profeta. E aí ela começa a entrar nessa questão da religião, quando ela diz: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Onde é o lugar que se deve adorar? E nisso Deus começou a ministrar no meu coração o que Ele quer fazer. Ele quer acabar com a religiosidade. Tem pessoas que acham, e elas acham isso mesmo: Deus só vai me ouvir falar com Ele se eu ajoelhar, se eu me prostrar com o rosto em terra. Eu acho que é um sentimento de cada pessoa, mas eu não posso sair nessa defesa e dizer que de repente Deus não vai ouvir alguém que está sobre uma cama. Então, às vezes eu acho que a minha espiritualidade, ela é maior do que a outra pessoa que está ao meu lado, porque eu penso que se não for dessa forma, Deus não vai me ouvir. Mas Jesus, ele vem para ele está quebrando este modelo da religiosidade, onde uma mulher dizia bem assim: esta mulher aqui sem nome, mas chama ela de samaritana, diz: olha, na verdade eles dizem que é aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém, mas onde é o local certo? Mas Jesus, no versículo 23, ele diz: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito,
e que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria de me deter nesse versículo 24. Deus é espírito, e a única forma de nós agradarmos ao Senhor, a palavra que Paulo fala aos romanos, que a forma que nós podemos agradar ao Senhor não é a forma carnal, mas é a forma espiritual, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus? É quando eu estou em espírito, quando essa espiritualidade cristã, ela já ultrapassou todas essas religiosidades. Igual nós estamos vivendo esses momentos, e não é diferente eu não falar dessa questão dessa pandemia, porque tem pessoas que nesse tempo presente, elas se enfraqueceram. Alguns deixaram de vir à congregação. Eu achei que quando houvesse essa declaração, pode voltar, de repente nós deveríamos colocar em relação, essa relação dizendo, olha, já que eu não pude ir nesse domingo, mas domingo que vem eu tenho que ir à congregação. E na verdade a gente não viu isso. Então eu acredito que esta forma de encarar a espiritualidade, achando que às vezes nós somos espirituais, está faltando, na verdade, nós entendermos o que é espiritualidade cristã. Porque quando nós, se formos impedidos de vir à casa do Senhor, à igreja, a Joana d'Arc, ela dizia muito bem, ela falava bem assim, nunca me passou pela cabeça que nós seríamos restritos em estar na casa do Senhor. Nós ouvimos essas declarações e nós achávamos que era para países lá fora, onde a religião, onde a mensagem da palavra do Senhor era restrita, mas nós estamos vendo isso aqui nos nossos dias. Então que de fato nós possamos entender que os métodos que nós escolhemos pelas quais nós adoramos ao Senhor, às vezes não está sendo um método verdadeiro e nem tem agradado ao Senhor. Não estou dizendo isso com tom de insinuação, e nem achando que eu sou melhor do que alguém, não. Na verdade, a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. O que é confrontar? É quando eu acho que a minha posição, ela é a correta. Mas qual é a posição correta? É quando a palavra de Deus, ela nos ensina. E qual é o ensinamento nesta manhã? Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Eu não adoro Deus somente quando eu estou em casa. Eu não adoro Deus somente quando eu estou no meu trabalho, mas em todos os lugares fazem parte desta adoração cotidiana. Seja no meu trabalho, é lá fora que a adoração ao Senhor, ela tem que acontecer. Aqui é um agrupamento, é um ajuntamento de pessoas, onde nós estamos em unidade em adorar o nome do Senhor. Então eu me detenho nesse versículo 24, eu acredito que ele é a chave de todas as coisas, independentemente do lugar lá ou acolá, o lugar que você deve se prostrar é na verdadeira adoração, onde você possa fazer isso na sinceridade, na verdade e segundo o Espírito Santo de Deus. Sem perca de tempo, na palavra introdutória, nesta revista falamos de áreas que características, ações e funções, prerrogativas e atributos do Espírito Santo deve ficar claro e evidente para nós o relacionamento entre o cristão e o Espírito só pode ocorrer a partir daquilo que chamamos de espiritualidade. O Espírito Santo, ele precisa de um terreno. O Espírito Santo, ele precisa de um espaço, e esse espaço é você e eu podemos passar para ele, fazer que ele tenha esta aproximação. Quando Moisés disse muito bem, quando eu afasto das coisas carnais e eu permito o Espírito Santo, dando vazão a ele, a este terreno, que a Bíblia nos chama de terra, de terreno, é quando eu preparo tudo e eu digo, Espírito Santo, vem trabalhar da forma que o Senhor quer trabalhar. E quando eu dou esta liberdade ao Espírito Santo,
ele vem e faz a obra que precisa ser feita. Então a espiritualidade como a base da relação com o sobrenatural só pode ocorrer porque nós, independentemente da fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Então às vezes a pessoa acha, lá é uma igreja de ricos, né? O Espírito Santo vai operar lá. Não, lá é uma igreja de pessoas, né, que tem um grau elevado em conhecimento, o Espírito Santo só vai estar lá. Não, não. A Bíblia diz, segundo aqui aquele que fez a apostila, ele está dizendo que independentemente da fé, da origem, da condição econômica de cada pessoa, o Espírito Santo ele não vai olhar isso, ele não vê isso, mas ele vê um coração sedento, ele vê um coração aberto para que ele possa operar. Por isso é que quando o ministério de louvor diz, abre o teu coração, se desligue das coisas lá fora, eu estou abrindo esta porta, eu estou abrindo esta condição para que o Espírito Santo possa fazer algo extraordinário e possa mudar aquela situação que eu estou vivendo. Então, estabelece-se, portanto, o meio pela qual a nossa relação se dá com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ponto 1. A natureza espiritual. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro, segundo Gênesis, nos aponta, né, no capítulo 1, versículo 2, este movimento contínuo denota uma participação ativa do Espírito Santo na obra que trouxe o universo à existência. A segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade já está decaída e inserida em uma grave decisão do Criador. A gente observa que o Espírito Santo, a sua forma de agir e de trabalhar, nesta época lá não era contínua. Então ele vinha, e aqui a gente vê que ele está aqui junto ao Pai e ao Filho na criação, ou seja, na criação, e ele também está quando a Bíblia diz que ele pairava sobre as águas, né? E essa outra situação é quando Deus estabelece que o Espírito Santo dele, aqui na revista diz que o meu espírito não contenderá, ou seja, não viverá mais continuamente com o ser humano, porque o ser humano era para viver eternamente. Se a gente ver e observar na palavra do Senhor em Gênesis, os homens viviam muito tempo, 930, 840 e outras menção aí de tempo de idade, mas a gente observa que nessa sentença Deus estabelece 120 anos de existência ao homem. E hoje quando a gente vê uma pessoa com 120 anos, eu ainda não vi, mas a minha avó, ela faleceu, me parece, com 113 anos. Mas a gente observa, a pessoa já está... Foi recorde. E a gente observa que a pessoa já está bastante abatida. A gente vê o quanto o ser humano decaiu de 900 e poucos anos para 120 anos. Ponto 1.1. O Criador extrapola nossa espiritualidade. Para alguns estudiosos, a filosofia demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. É verdade que a filosofia não demonstra o nível de amor revelado em Cristo, no entanto, deixa o caminho aberto para essa possibilidade. Ela também desencoraja a idolatria e a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitado a uma distância mensurável a partir da qual nos enxerga. Na verdade, não é assim, né? O nosso Deus, ele não tem limite, ele vai além do limite.
nós podemos ter um dos maiores QI. O ser humano pode ser avaliado com o maior QI. Nunca ele vai conseguir limitar ou chegar nessa totalidade em querer fazer uma comparação de Deus. Deus vai além deste limite, ele excede, né? 1.2, a humanidade existe para a comunhão com o Espírito. Como eu disse em Gênesis, Deus ele fez o homem para ser eterno, mas o pecado veio e nos tirou esta eternidade, né? Mas Cristo veio e nos trouxe de volta esta eternidade. A humanidade existe para a comunhão com o Espírito, e eu pude um pouco pensar neste momento, é verdade. Quantas pessoas, não levanta a sua mão, mas quantas pessoas teve com vontade de comprar um carro, um bom carro, e quando você comprou aquele carro e você andou com ele, depois de alguns meses, aquele vazio continuou. Você quis comprar uma casa, mas uma boa casa num bom condomínio, aí depois que você comprou essa casa, esse vazio continuou. Por quê? Porque Deus colocou no nosso interior este vazio que somente o Espírito Santo pode preencher. Quantas pessoas nesta manhã de domingo, ou outras manhãs de domingos, elas acordaram com um vazio tremendo, com uma necessidade de alguém, mas não é de uma mulher ou de um homem, mas uma necessidade de quê? De um preenchimento, e este preenchimento só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Então a humanidade existe para a comunhão com o Espírito. O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é Espírito. Essa comunhão é planejada para ser eterna, como Deus é eterno. Aqui poderíamos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico, né, e ele faz aqui uma menção como as plantas, e uma alma como as dos animais, só os humanos têm um espírito, e só pelo fato de termos um espírito podemos ter consciência de que Deus de Deus e estar em comunhão com Ele. Então só nós podemos ter esta definição. Por quê? Porque nós temos um corpo, nós temos uma alma, e esta alma são as nossas emoções, e nós temos o Espírito. Então só nós, seres humanos, podemos ter esta condição. As plantas só vai ter um corpo físico, os animais um corpo físico e uma alma, porém só os seres humanos têm os três, né? Nós temos essas três condições. 2.1, eu estou um pouco correndo exatamente para nós terminarmos no horário. É imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, honra e louvor. O que é adoração? Adoração, alguns acham, e louvor acha que é somente cântico. Tem muitas pessoas com vozes, timbres muito bonitos, porém, você só chama a atenção de Deus não é através do seu timbre, da sua voz, mas você chama a atenção de Deus quando o seu coração está contrito. Por isso é que a palavra de Deus diz que melhor está em um velório do que numa festa. Porque numa festa você está alegrando com o momento, porém você não está refletindo na situação da limitação da vida. Então eu quero dizer que a adoração, o louvor, a adoração, ela vai muito além do que um cântico. A gente vê hoje, é normal, a gente vê essas pessoas de sucesso aí no mundo, sucesso entre aspas, né? E de repente eles gravam um louvor gospel, e algumas legendas lá embaixo diz: olha, este louvor na voz de fulano de tal ficou melhor do que aquele que compôs, que é uma pessoa cristã.
Mas isso só aguçou o ouvido daquela pessoa, só chamou a atenção daquela pessoa pelo timbre da sua voz, mas não chamou a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a verdadeira adoração. Jesus observa no templo e diz: olha, aquela mulher fez a maior oferta. Não foi por causa do valor, não foi por causa do tamanho da sua oferta, ou seja, da significância da sua oferta, que faria uma construção, uma modificação no templo, não. Mas ela trouxe no altar tudo aquilo que ela tinha. Talvez, eu faço a conjectura aqui neste momento, talvez ela até orou a Jeová, dizendo: Jeová, o que eu tenho, tudo isso, eu vou entregar no teu altar. E Deus, Ele recebe quando eu me projeto de forma sincera e verdadeira. Então a adoração, ela vai muito mais além do que somente do timbre de uma voz. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com o Espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana aponta para a fraqueza ou para enfermidades espirituais. Por isso é que Paulo diz: olha, por isso é que há muito no meio de vós que estão mortos, falando propriamente da Santa Ceia. Então, assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente, quando você despreza esta espiritualidade, você está fadado ao fracasso e até mesmo ficar uma pessoa enferma. Já viram pessoas que ela vem no culto e elas não conseguem sentir nada? Elas colocam defeito em tudo. Mas hoje a guitarra parece que estava mais alta. Mas parece que isso ou parece que aquilo. Mas olha, as irmãs perderam o tom, uma estava para cá. A gente observa tudo e para todos os erros, mas de fato a espiritualidade cristã não se baseia nisso. A espiritualidade cristã, ela se opõe a isso. Porque falando em unidade, e esta unidade aqui, eu cubro os defeitos de outro. Então a gente vê que esta não é a forma pela qual nós devemos adorar. Nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. 2.2, a perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado. Trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação criatura com o Criador. E essa sublimidade é descrita de maneira magnífica no capítulo 4 de Apocalipse. Como Deus se transborda de alegria quando você diz: Senhor, eu não vejo outro Deus além de Ti. Deus, eu não reconheço outro Deus além de Ti. Porque Deus diz: antes de mim nenhum Deus se fez, e depois de mim nenhum Deus haverá. Então, na verdade, o nosso coração tem que ser para Deus e de Deus. É muito mais que cântico e louvor. No cântico e no louvor dirigimos-nos a Deus, é verdade, mas a perfeita adoração implica uma aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda a glória. Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Salmos 95, 6, por favor, só para a gente ver aqui. 95, verso 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
É um convite, é um reconhecimento, em adoração àquele que nos criou. Se Ele te criou e criou mesmo, é verdade, Ele tem guardado a sua vida, Ele tem te abençoado em meio às situações adversas. Esse reconhecimento não tem que partir de outras pessoas, mas de você mesmo. Eu adoro o Senhor porque Ele tem feito grandes coisas. Quando Isaías, se você observar no capítulo 3, antes do capítulo 6 anteriores, Isaías só começa a falar: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Parece que não tem essa espiritualidade cristã, quando nós agimos desta forma, mas nós temos uma espiritualidade cristã quando eu digo ai de mim, quando eu olho para mim mesmo. Quando Isaías teve um encontro com o Senhor, quando Deus trabalha na sua espiritualidade, ele viu onde ele estava, ele viu com quem ele andava, viu o que ele falava, e ele disse: Senhor, ai de mim, que vou perecendo, estou no meio de pessoas de lábios impuros, houve todo tipo de coisas. Então naquele momento houve-se uma mudança na vida do profeta Isaías, porque ele teve um encontro com o Senhor. Neste momento conservamos uma postura de respeito, reverência e humilhação, plataforma para uma transformação genuína. A perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Então quando a Bíblia diz que aqueles são bem-aventurados quando nós nos colocamos nessa sujeição de humilhação. Senhor, eu sou falho, eu reconheço as minhas falhas, mas quando eu bato no peito e ergo a minha cabeça, empino o meu nariz, Provérbios diz que essa atitude, ela precede a queda, o orgulho precede a queda. Mas quando você não tem o olhar altivo, quando você não é a característica desta pessoa, desta espiritualidade cristã, não é isso que essa pessoa espiritual cristã tem no seu coração, mas sempre de humildade. Porque a pessoa humilde, a Bíblia diz que ao seu tempo Deus o exaltará. 2.3, adoração cotidiana. A verdadeira adoração sobressai aos locais determinados de culto, como eu já disse. Não está restrita ao templo, a um monte ou uma cidade. A adoração em espírito está de acordo com a natureza do Deus onipotente. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. E aqui a gente tem que colocar um pontinho, Como está a sua vida espiritual? Como está a vida espiritual da nossa igreja? Você tem preocupado com isso? Ontem eu vim na Santa Ceia e Deus falou forte no meu coração. Queridos, eu vejo algumas pessoas dizendo assim: este mal ele veio para nos fortalecer. Este mal ele veio para unir os pais com os filhos. Mas será que lá dentro da sua casa está tendo essa união? Deus colocou no meu coração, e esse sentimento é meu, que essa situação veio para dizer quem é você e o que você está fazendo. Se de fato nós temos essa espiritualidade cristã, porque quando nós temos essa verdadeira espiritualidade cristã, eu me preocupo com aqueles. Senhor, será que alguns tombaram em decorrência a esta caminhada? Será que tem alguns fracos em meio a esta caminhada, onde o pastor disse, e é verdade, glória a Deus que a igreja está trazendo alguns alimentos para a casa do Senhor, para abastecer as despensas de outro, mas não é só por esta comida que perece, mas por aquela comida que ela não perece, que é a palavra do Senhor. E eu disse: Senhor, eu tenho que orar mais pela tua igreja. Talvez você tenha dito: mas eu tenho orado, mas eu vou te chamar e conclamar você. Nós precisamos orar mais, porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, quantos são justos? A Bíblia diz que nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus, e nós temos este compromisso de orar mais.
Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Essas obras que estão aí, não é obra de Deus, mas são obras do diabo, e Deus já nos deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. E eu posso dizer que você tem esse poder e essa autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição: a oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a congregação e a obediência à vontade divina, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Os momentos dedicados à adoração são sementes lançadas no coração de Deus, as quais sempre produzem resultados positivos. Você está plantando hoje para você colher amanhã no tempo de Deus. 3.1, espiritualidade e santificação. A palavra santidade vem do hebraico kadosh. O seu significado é separação, o verbo que exprime a ação de santidade é santificar, do qual provém a palavra santificação, que significa a condição necessária para que o homem veja a Deus, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a condição aqui: seguir a paz com todos. Só com a igreja? Não. Com todos, com seu vizinho, com seu companheiro de trabalho, com seu gerente, que às vezes você não gosta, mas você é cristão. Como eu não posso gostar? Você talvez não deva gostar da atitude que ele faz, mas se você tem que gostar, você tem que amar ele. Sabe por quê? Porque Deus amou ele. São as atitudes dele que o inimigo usa, essas atitudes, para desprezá-lo. Mas a Bíblia diz que nós temos que amá-los. É essa separação que permite o cristão voltar-se para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne, onde não poderá frutificar a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre a Criador e a criatura. Meus irmãos, o louvor me chama a atenção, mas o que me alimenta é a palavra de Deus. Eu, quando chego no lugar que eu só vejo louvor e não sinto a palavra, não ouço a palavra, eu saio vazio. Aparentemente a alegria do cântico, ele toma forma no meu ser, mas o agente transformador da minha vida e das minhas atitudes é a palavra do Senhor, pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que eu entendi da parte de Deus que essa situação ela veio contra todas as nações e principalmente o Brasil? Essa pandemia é porque a igreja nunca orou tanto na vida por esta nação quanto nesses últimos tempos, e o diabo quer parar a oração do povo de Deus. Mas eu gostaria de conclamar você nesta manhã, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, que nós possamos nos levantar com poder, com ousadia diante de Deus. Deus já nos deu este poder, esta autoridade. É que você não sabe esse poder que Ele te deu, você não sabe essa ousadia. Qual é essa ousadia, professor? É quando você vai diante de Deus, as cortinas se rasgaram, a cortina se rasgou. É quando você não tem mais limite, você chega diante de Deus e você diz: Senhor, o Senhor já me deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo, e eu tomo poder agora, tomo esta atitude, e diante dessa situação Deus te permite fazer isso no nome dele. Louvado seja Deus. 3.1, meios de santificação. Então, meus queridos irmãos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então aqui é um requisito, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santificação, tais como a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, o sangue redentor de Cristo e a si mesmo, né? Aqui a gente vê João 17:17, por meio da verdade. A palavra de Deus é a verdade.
em seu labor santificador na vida humana, o Espírito é capaz de atingir todas as áreas, espírito, alma e corpo. Se a gente observar, quem era Pedro, né? Pedro era um ser sanguíneo, né? Podemos até dizer que talvez Pedro fosse aí um nordestino, né? Cara sisudo, né? Um cara ágil e rápido nas suas emoções, mas ele termina a sua carreira sendo manso, um homem manso, amados, né? Começa a atribuir palavras, por quê? Porque o legal de tudo isso não é como você inicia, mas é como você termina. O projeto desta andar nesta caminhada, ela é cotidiana. Talvez reações que você teve ontem, que eu tive ontem, de repente nos deixa vergonhados. Senhor, mas eu sou cristão, eu tive essa atitude inesperada. Mas nós estamos passando pelo processo de transformação, mas tem que haver o reconhecimento, né? O nosso reconhecimento. Então, quais são as formas dele agir? No andar, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16, irmãos, está recheado de versículo, e o tempo já foi, mas eu gostaria digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Digo, porém, andai em espírito. Olha só, esse espírito está com letra maiúscula, o E, né? Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Quando há condenação para o homem? Quando ele vive na carne. Mas se ele viver no espírito, não há condenação. O nosso tempo já foi. 3.2, implicações da santificação. A santificação implica, ou seja, que liga, né? Vem de ligação, implica separação para Deus. É um processo de aperfeiçoamento espiritual e o cumprimento da vontade de Deus para nós. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina, obtemos pleno acesso a Deus. E por ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, nossas paixões e nossa consciência. Paulo diz, né? Já não sou eu mais que vivo. Quem é que vive em você? Cristo vive em mim. E quais são as minhas vontades? Não podem ser carnais, mas elas têm que ser espirituais. Essas vontades que estão dentro de mim, elas são espiritual. Não que as vontades carnais não queiram sobressair. É quando diz, olha, né? Porque as emoções, elas às vezes afloram, né? Se nós permitirmos a carne sobressair, olha para a esquerda, olha para a direita, faça isso. Olha, a carne, as emoções, às vezes tentando dar a sugestão, mas a Bíblia diz que aqueles que andam em espírito, não cumprireis a vontade da carne. E eu só vou ler aqui a conclusão para nós terminarmos. A teologia da espiritualidade cristã procurou equipar os santos para viver uma vida pública, olha só, comum a todos, sem abrir mão da espiritualidade, do genuíno testemunho cristão. Desde então temos procurado viver santa, sóbria e piamente no mundo, sem nos encantarmos com o mundo, porque a vida no Espírito Santo é incomparável, superior, e deve nos atrair constantemente, incessantemente. E eu coloquei uma pergunta aqui: será que nós não estamos encantados com as coisas do mundo? Segunda pergunta: será que estamos valorizando o Espírito Santo na nossa vida? Eu não quero que você levante a sua mão nem responda, mas que você possa meditar. Como eu iniciei esta minha fala com vocês, o que é espiritualidade cristã? É qualidade do que é espiritual. Será que de fato o mundo não tem nos cegado? Será que de fato nós temos valorizado a presença do Espírito Santo? Se nós não temos de fato valorizado a presença do Espírito Santo, que nós se acheguemos a Ele. Ele não vai te abandonar,
nem desprezá-lo, mas Ele quer te amar e fazer da sua vida diferente. Eu agradeço a oportunidade. Deus continue abençoando o seu povo. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor aos irmãos. Amém? Graças a Deus por esta ministração. Ao Moisés, Deus abençoe, Moisés, obrigado. A Escola Dominical agradece a sua participação. E o evangelista irmão Jairo também, pela boa aula que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Espiritual é algo espiritual mesmo. Espiritual não é carnal, espiritual é espiritual. Né? As irmãs estão aí, vamos ajudar aí? Então, vamos ouvir as irmãs. Vamos recolher a nossa oferta, irmãos, e os dízimos para a casa do Senhor. Mas antes, vamos ler uma palavra que está no 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Paulo estimulando a igreja de Corinto a contribuir. E eu não estou repregando não, tá? Não estou reensinando não. Mas a igreja de Corinto, ela naqueles dias, a característica da igreja de Corinto não era uma igreja espiritual, era uma igreja que tinha muitos dons. É diferente. Dom, a pessoa profetizar, a pessoa saber pregar, a pessoa saber cantar, a pessoa saber ministrar, não é sinal de espiritualidade. A espiritualidade, eu disse ontem na live, né, Marcelo? Que a espiritualidade está atrelada com que a pessoa, aquilo que você consegue enxergar, não no púlpito, não na hora da ministração. A espiritualidade você se enxerga quando você convive com a pessoa. Não é quando você está ministrando que você vê que a pessoa é espiritual. Olha, esse irmão é espiritual. Eu já vi, eu creio que os irmãos já viram também. Muita gente ministrando, quando desce do púlpito, você vai conversar, é aquela decepção. E aí quando você vai acertar com ela no gabinete, o valor da ajuda, aí você também, Ismael está sempre fazendo festa, aí que você decepciona mais ainda. Né? Então, irmão, a espiritualidade é algo divino. Não é para qualquer um, não. Custa muito caro. Glória a Deus. Custa caro ser espiritual. E os irmãos estão aqui, os irmãos estão pagando um preço. Saíram de casa, estão nos ouvindo em casa, é porque nós estamos pagando o preço para ter esta vida espiritual com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor, vamos tirar nossa oferta, que diz assim a palavra: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração. É você que decide o que você contribui. Não com tristeza, ou por necessidade. Pois Deus, olha só o mistério aqui, ao final ele conclui. Deus ama ao que dá com alegria. E conclui, Paulo dizendo, e Deus, concluindo Deus, colocando Deus de novo no assunto. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Olha, a vida espiritual, quando você contribui, Deus também te abençoa a sua vida espiritual. Deus abençoa a sua vida espiritual, com graça. A fim, tem um objetivo. Ó, aqui, tem um objetivo. A fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então as coisas da casa de Deus são coisas boas. Escola dominical, culto de manhã, agora vamos ter culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. E é isso mesmo, irmãos, precisamos buscar nossa vida espiritual. E só busca mesmo aqueles que têm sede de Deus. Amém. Eu não mereço tanto amor,
sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Vocês querem ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé para descansar. Ficar de pé um pouquinho. Eu já vamos encerrar com esse louvor. Verdadeiramente, verdadeiramente, Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Aleluia. Glória a Deus. Pedido de oração, a irmã Mara pede oração por sua saúde. E também a irmã Miriam Abrantes pede oração por sua saúde. Então vamos orar pelos pedidos. Também o Marcelo agradece a Deus, pelos irmãos que estão, contribuindo com o ID através das suas lives, não é isso? Muitos irmãos, pastores, obreiros estão ajudando o Marcelo na evangelização. É um jovem missionário, Está sempre falando da palavra de Deus, transmitindo a palavra do Senhor pela internet. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus em oração e já estamos encerrando o nosso culto com a direção da Escola Dominical. Querido Deus, te agradecemos por essa bênção, por essa oportunidade de estarmos de volta à tua casa, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso. E aqui estamos, Senhor, agradecendo por este primeiro culto na direção da Escola Dominical, culto de celebração, culto de aprendizado, para que possamos, Senhor, nos fortalecer em Ti, porque estamos firmes nessa rocha, e agora por estarmos firmes, Senhor, estamos sendo edificados, estamos sendo construídos, estamos sendo, Senhor, abençoados por Ti, meu Deus. Abençoe a todos os irmãos que estão em casa, participando dessa ministração, Senhor. Abençoe a cada um deles para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Que todos digam: projeto especial para abençoar vidas, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe mais uma vez a todos os irmãos. Se as missões, se os irmãos quiserem colocar as novas missões,